Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ideias mais famosas e impactantes de toda a história da filosofia. Sim, estamos falando da alegoria da caverna de Platão. Para começar, vamos com uma pergunta que, olha, mexe com a gente. E se tudo que se conhece, tudo que se acredita ser real, na verdade for só uma sombra? Uma sombra da verdade? Essa é a provocação central por trás da história que a gente vai desvendar agora. É importante entender que isso não é só uma historinha, sabe? É uma alegoria, uma metáfora. E que metáfora! Platão usa ela lá na sua grande obra A República para fazer a gente questionar a estrutura da nossa percepção. O que é real, como a gente sabe o que sabe. O negócio é fundo. Então, para a gente conseguir entender essa ideia, primeiro a gente precisa, entrar na caverna. Vamos visualizar a cena que Platão pintou para a gente. Imagina só o cenário, que é bem sombrio, viu? Pessoas que passaram a vida inteira ali, no fundo de uma caverna, acorrentadas desde que nasceram. As correntes prendem as pernas, o pescoço, de um jeito que elas só conseguem olhar para frente, para uma parede de pedra. Elas nunca viram um mundo lá fora, nem mesmo umas às outras. A realidade dessas pessoas, então, é totalmente fabricada. Pensa assim, atrás delas tem uma fogueira. E entre a fogueira e elas, tem gente passando carregando estátuas e objetos. A luz do fogo projeta as sombras desses objetos na parede e aqui está o ponto-chave. Para quem está acorrentado, aquelas sombras não são sombras. Aquilo é a realidade. Os sons que eles escutam são só ecos, mas eles acham que são as vozes das próprias sombras. É o único mundo que eles conhecem. E essa citação do próprio Platão fecha a ideia com chave de ouro, né? Ele diz que, para esses homens, a realidade não seria outra coisa senão as sombras. E faz todo sentido. Eles não têm motivo nenhum para duvidar. Afinal, por que duvidariam da única coisa que já viram na vida? Certo. Mas e se alguma coisa mudasse? É exatamente aqui que a história tem uma virada, e uma virada bem dramática. Vamos acompanhar a jornada de um desses prisioneiros para fora da escuridão. Mas olha, a liberdade aqui não é aquela coisa bonita e fácil de filme, não. É um processo doloroso. Imagina, alguém solta as correntes e força essa pessoa a se virar. A primeira coisa que ela veria seria o fogo, a fonte das sombras. Aquilo ia queimar os olhos, que só estavam acostumados com a penumbra. E a saída da caverna é descrita como um caminho super difícil, íngreme. Não é uma escolha fácil, é uma luta. E quando finalmente chega lá fora, a luz do sol é cegante e insuportável. E o mais doido é que os objetos de verdade, as árvores, as coisas do mundo, parecem meio falsos, menos reais do que aquelas sombras que eram tão familiares. É um paradoxo, né? A verdade, no primeiro momento, parece uma mentira dolorosa. Toda essa jornada física, essa subida, na verdade, é uma metáfora para uma jornada intelectual, que nos leva para o coração da filosofia de Platão. O que Platão está mostrando é que existem dois mundos, duas realidades. A caverna é o que ele chama de mundo sensível, o mundo que a gente percebe com os nossos sentidos. É um mundo de aparências, de cópias, onde a gente só tem opiniões. Ele usava a palavra grega doxa para isso. Já o mundo lá fora, esse é o mundo inteligível, um reino de verdade que a gente só consegue acessar com a razão. É lá que está o conhecimento verdadeiro, a episteme. E isso nos joga direto na famosa teoria das formas. Para Platão, tudo que existe aqui no nosso mundo físico, sei lá, uma cadeira, é só uma cópia imperfeita. É como se fosse uma sombra da forma de cadeira perfeita e eterna que existe lá no mundo inteligível. A realidade de verdade para ele são essas formas perfeitas. Tá, e o sol nessa história toda, o que ele significa? Bom, o sol é a metáfora para a ideia mais importante de todas, a forma do bem. Pensa bem, assim como o nosso sol ilumina o mundo e permite que a gente enxergue as coisas, a forma do bem é o que ilumina o mundo das ideias e permite que a nossa mente entenda a verdade. É a fonte de todo conhecimento. Mas a jornada não termina quando se encontra a verdade. Na verdade, talvez a parte mais desafiadora venha agora, o retorno à caverna. Depois que os olhos se acostumam com a luz e a pessoa finalmente entende a verdadeira natureza da realidade, bate um senso de dever, sabe? Não dá para simplesmente ficar lá fora curtindo o conhecimento sozinho. É preciso voltar e tentar libertar os outros.
Só que a volta é um desastre. Os olhos, agora adaptados à luz forte, não conseguem mais enxergar direito na escuridão da caverna. E para os outros prisioneiros, o que parece? Parece que a pessoa voltou cega, que a jornada a prejudicou. Eles zombam, dizem que sair de lá é perigoso. Eles se agarram com unhas e dentes às suas sombras, à sua realidade confortável. E aí vem a parte mais pesada da história. Platão sugere que as pessoas apegadas à ignorância não só rejeitam a verdade, mas se tornam hostis a ela. Ele pergunta se elas não matariam quem tentasse libertá-las. Muitos veem isso como uma referência direta ao mestre dele, Sócrates, que foi condenado à morte por desafiar as crenças dos atenienses. Ok, essa história é incrível, mas tem mais de 2000 anos. A grande pergunta que fica e que atravessa os séculos é: o que isso tem a ver com a gente hoje em dia? As nossas cavernas modernas talvez sejam as bolhas das redes sociais, né? Onde os algoritmos só mostram o que a gente já concorda, as sombras que queremos ver. Ou talvez sejam ideologias rígidas que seguimos sem questionar, ou preconceitos que herdamos e nunca paramos para analisar. A alegoria nos desafia a perguntar: para qual parede estamos olhando? No fim das contas, a mensagem principal é esta. Para Platão, a educação não é só colocar informação na cabeça de alguém. É algo muito mais profundo. É o ato de virar a alma, de redirecionar nosso foco das sombras das opiniões para a luz da verdade e da razão. A educação é a jornada para fora da caverna. E com isso, a alegoria deixa no ar uma pergunta que pode ser bem desconfortável, mas é essencial. Parando para pensar na própria vida, nas próprias certezas, quais sombras estão sendo tomadas como realidade?